Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, colegas de Governo, começo, em nome do 21º Governo Constitucional, por cumprimentar respeitosamente Vossas Excelências, ciente que é perante vós que o Governo responde politicamente e que é, através de vós, que recebemos a legitimidade democrática para governar. Este é um momento central do funcionamento do nosso sistema político. A Assembleia da República, diz a Constituição, é a Assembleia representativa de todos os cidadãos portugueses, que detém a competência exclusiva de apreciar o programa do Governo e de cuja apreciação depende o futuro do Governo, a sua demissão ou a investidura na plenitude das suas funções. Este é, assim, um momento de excepcional responsabilidade para o Governo e, por isso, fizemos o que nos cumpria para garantir a viabilização do programa do Governo e a estabilidade na sua execução ao longo da legislatura. O conjunto das bancadas parlamentares do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português e do Partido Ecologista aos Verdes, que asseguraram um suporte parlamentar maioritário ao Governo, provaram que em democracia há sempre alternativas e que não estávamos condenados a ver prosseguir as políticas que não tinham apoio maioritário nesta Assembleia, porque maioritariamente tinham sido rejeitadas pelos cidadãos que as senhoras e os senhores deputados representam. É, pois, confiante na solidariedade deste apoio maioritário que o 21º Governo se apresenta nesta Assembleia. Mas é também com o orgulho da solução política que o viabiliza ter contribuído para enriquecer a democracia, ao valorizar o pluralismo e diversificar as alternativas, garantindo que a maioria eleitoral que votou pela mudança de políticas não se frustrava na incapacidade de gerar uma mudança da maioria do Governo. Mas quero deixar claro que, ao derrubar este muro velho de 40 anos, não quisemos abrir uma nova trincheira de confrontação que exclua do diálogo democrático as restantes bancadas parlamentares, como bem prova a inclusão no programa do Governo de contributos do Partido das Pessoas, Animais e Natureza, com quem contamos para aprofundar o debate civilizacional sobre o bem-estar animal. É com esta postura de abertura ao diálogo e ao compromisso que o 21º Governo se relacionará com esta Assembleia. E é com o mesmo esforço persistente de diálogo e concertação social que nos relacionaremos com os parceiros sociais e com a sociedade. A concertação social é para nós, hoje como no passado, um espaço decisivo para a afirmação de uma cidadania plena e para a defesa do moderno Estado Social. Seja no plano da concertação estratégica, seja no plano de acordos sectoriais específicos, o Governo trabalhará em estreita articulação com a Comissão Permanente de Concertação Social, assim como dinamizará o diálogo social, desbloqueando a contratação coletiva. O Governo não decidirá sem o contributo indispensável da concertação em todos os domínios em que ela é relevante, mas também quero deixar claro que nunca se escudará na concertação para deixar de decidir ou protelar as decisões que se imponham para cumprir o nosso programa.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como tive a ocasião de dizer a quando da tomada de posse, devemos confiar à história a discussão sobre o passado e concentrar-nos no que nos é exigido hoje para construir o futuro. A informação esta semana divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística marca e define o nosso ponto de partida. Um país empobrecido, em que a atividade económica recuou mais de uma década para valores de 2004, onde o emprego recuou cerca de 2 décadas para valores de 1995 e o investimento recuou mais de 3 décadas. E é isso que nos confirmam os números anteontem divulgados. A atividade económica em estagnação, o investimento a abrandar, o emprego sem conseguir a anunciada recuperação. Estes dados confirmam o pleno sentido do triplo desígnio do tempo novo que queremos iniciar. Mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade. O relançamento do crescimento económico exige a melhoria do rendimento disponível das famílias. Já estão em apreciação parlamentar iniciativas sobre a reposição integral em 2016 dos vencimentos devidos aos funcionários públicos e a eliminação progressiva da sobretaxa do IRS, de modo a iniciar o alívio da asfixia fiscal da classe média. E hoje mesmo convoquei para a próxima semana uma primeira reunião da Comissão Permanente da Concertação Social para, entre outras matérias, apreciar a proposta do Governo do aumento do salário mínimo nacional para 600 euros mensais ao longo da legislatura. Mas, de par com a melhoria do rendimento das famílias, é essencial para o relançamento da economia criar condições de investimento das empresas. As presentes condições financeiras exigem que o investimento assente, por um lado, na mobilização do investimento privado e, por outro, na aceleração da execução dos fundos comunitários e na sincronização do ciclo de planeamento de infraestruturas com o ciclo de definição das perspectivas financeiras da União Europeia. Neste sentido, recordo, propomos apresentar à Assembleia da República, em 2018, um programa de investimento em infraestruturas, que aqui possa ser discutido e votado por uma maioria de 2/3, de modo a assegurar um consenso alargado que transcenda a maioria desta legislatura e a tempo de enquadrar as negociações das perspectivas financeiras da União Europeia entre 2020 e 2027. Hoje, decorridos cerca de 8 meses após o arranque do financiamento de projetos empresariais, o Portugal 2020, em todos os seus programas operacionais, disponibilizou apoios a 15 empresas ou associações empresariais. Foi esta a dimensão do contributo do novo ciclo de fundos europeus para o incentivo ao investimento, de que tanto carece a economia portuguesa. Por isso, propomos-nos alterar substancialmente a situação atual, tomando medidas de imediato para que no final dos primeiros 100 dias deste Governo sejam ultrapassados os 100 milhões de euros de pagamentos efetivos às empresas, colocando já assim em pleno funcionamento os sistemas de incentivo a pleno vapor. Para o efeito, tomaremos medidas concretas para eliminar os estrangulamentos já detectados. Por exemplo, reforçaremos em 35 milhões de euros os fundos de apoio ao sistema de garantia mútua, mitigando deste modo
as dificuldades de obtenção das garantias necessárias ao recebimento dos apoios por parte das pequenas empresas. Mas o investimento empresarial depende da resolução de um problema central: o baixo nível de autonomia financeira da generalidade das empresas, que impede o investimento com capitais próprios e o acesso ao crédito, sobretudo num contexto crescentemente exigente dos rácios exigidos ao sistema bancário. A criação de um fundo de capitalização, a melhoria do tratamento fiscal do financiamento e capitalização das empresas pelos sócios, a duplicação do âmbito e do montante do crédito fiscal ao investimento e a criação de uma linha de adiantamento do crédito fiscal aos investimentos em investigação e desenvolvimento visam melhorar as condições de investimento das empresas. Especial incentivo é o que prevemos com o Programa Semente, dirigido ao empreendedorismo e à criação de start-ups, favorecendo um ecossistema dinâmico de iniciativa e inovação que se tem desenvolvido em contraciclo e que importa acarinhar. O programa de relançamento da economia que apresentamos acompanha, assim, do lado da oferta, a desejada melhoria do lado da procura interna. Mas gostava de ser claro num ponto: as funções do Estado não se esgotam para nós nas essenciais funções de soberania: a defesa nacional, a diplomacia, a segurança interna, a administração da justiça e a arrecadação de impostos. Não podemos ignorar nem desprezar o papel decisivo que as políticas públicas podem e devem desempenhar na criação de condições para a atração, incentivo e potenciação do investimento privado. Por um lado, na internacionalização, apoiada por uma ação externa integrada com a nossa diplomacia, da promoção da língua à defesa da economia, a partir da posição de Portugal no mundo e do enorme potencial das comunidades portuguesas, quer na atração do investimento, quer no acesso a mercados onde estão implantadas. Por outro lado, na valorização do nosso território, com o investimento diversificado em setores como a agricultura, a floresta ou o turismo, uma abordagem integrada da política do mar, que permita potenciar o chamado crescimento azul, da aquacultura à logística portuária, das tecnologias dos sistemas offshore à manutenção e reparação navais, das pescas à defesa da biodiversidade, da náutica de recreio à biotecnologia marinha. Mas, sobretudo, com uma nova visão sobre o nosso território continental e a sua faixa raiana, passando a olhar o que nos habituamos a abandonar como interior, como uma plataforma de excelência para a afirmação da nossa economia no mercado ibérico. Em terceiro lugar, o regresso em força do Simplex, alargando a setores cruciais como a justiça, e uma atitude proativa de redução da legislação e de melhoria do processo legislativo, de modo a melhorar a previsibilidade e a reduzir os custos de contexto, do investimento e do funcionamento das empresas. Por fim e decisivo, o alinhamento dos incentivos para a prioridade que a inovação tem de ter, numa estratégia apostada na melhoria da produtividade, pelo aumento do valor dos produtos e serviços, o que exige, de par com os incentivos ao investimento empresarial em investigação e desenvolvimento, melhorar os processos de transferência de conhecimento e tecnologia para a economia e a valorização da inovação através da procura pública e da capacitação das PMEs inovadoras no acesso aos mercados públicos. O Estado eficiente é o Estado que confia na descentralização e na governação aos vários níveis,
pelo que contamos com as autarquias locais e as regiões autónomas nesta parceria para o desenvolvimento. As autonomias regionais são um importante ativo no nosso país e na nossa projeção atlântica. O Governo, em articulação com os governos regionais dos Açores e da Madeira, procurará exercer as suas competências, beneficiando açorianos e madeirenses e, desse modo, valorizando todos, ou seja, Portugal. Esta estratégia implica definitivamente romper com a ilusão do modelo de desenvolvimento assente no empobrecimento e na precarização do trabalho e apostar decisivamente nos fatores cruciais do desenvolvimento, que são a cultura, a ciência e a educação. Ciência, cultura e educação são os pilares da sociedade do conhecimento, condição de cidadania, fator de segurança da capacidade de adaptação às incertezas do futuro e a base de modernização da economia por via de um tecido empresarial inovador, competitivo e internacionalizado. Para isto se concretizar, é essencial dar máxima prioridade ao combate à precariedade. Só assim daremos perspectivas de futuro às novas gerações, que não nos podemos resignar a ver partir para a imigração. Só assim incentivamos o investimento na formação profissional. Só assim valorizamos a dignidade do trabalho e a melhoria da produtividade das empresas. Por isso, melhor emprego é essencial para termos mais crescimento. É esta opção estratégica que exige repor no centro das prioridades das nossas políticas públicas a educação de adultos e a formação ao longo da vida. Porque não podemos prescindir da geração da meia-idade, que não teve oportunidade de adquirir os níveis de qualificação indispensáveis às novas exigências de empregabilidade para os desempregados de longa duração. A criação do contrato de geração, permitindo o acesso à reforma a tempo parcial, com contrapartida da contratação de jovens a tempo inteiro, tem também este objetivo de fortalecer a solidariedade entre gerações e uma harmoniosa conjugação de saberes formais e informais, indispensáveis às empresas e à transição de gerações. As políticas ativas de emprego devem, por isso, ser também efetivas e seletivas. Mais efetivas, pondo termo às políticas de subsidiação à precariedade, no preenchimento de postos de trabalho que devem dar lugar a ocupação efetiva. Por outro lado, assumindo duas prioridades claras: a integração de jovens qualificados no mercado de trabalho, condição de modernização acelerada do tecido empresarial e a melhor forma de transferir conhecimentos. De par com as políticas direcionadas a setores com forte capacidade de criação de postos de trabalho, como os serviços de apoio pessoal à infância ou aos idosos, em parceria com o setor social, ou o relançamento da fileira da construção civil, com um amplo programa de reabilitação urbana, que dê suporte a uma nova geração de políticas de habitação, ou o relançamento da fileira da construção civil, com um amplo programa de reabilitação urbana, que dê suporte a uma nova geração de políticas de habitação, ou à restauração, para o que é decisiva a redução da taxa do IVA para 13%. Nos últimos anos, Portugal foi capaz de cumprir uma agenda ambiciosa nas políticas de igualdade, que favoreceram a integração das comunidades imigrantes, a garantia da liberdade religiosa, o combate às discriminações em função da orientação sexual ou de género. Não devemos
Não devemos ignorar que a eliminação das discriminações legais não prescinde da continuidade de um combate cultural contra o preconceito, nem a subsistência de discriminações de facto, com que não nos podemos conformar, como as diferenças remuneratórias em função do género. Mas, sobretudo, não podemos adiar mais a prioridade que temos de dar à inclusão de pessoas com deficiência, que exige uma ação transversal de uma escola inclusiva a um território sem barreiras, ao aperfeiçoamento dos mecanismos de apoio social, a uma estratégia de emprego e de trabalho para todos. A inclusão das pessoas com deficiência deve ser, por isso, a nova prioridade central da Agenda para a Igualdade. Os novos desafios à igualdade não substituem a persistência do combate às desigualdades económicas e sociais que a crise e a execução do Programa de Ajustamento agravaram de modo chocante. Ao longo dos últimos 4 anos, a pobreza e as desigualdades acentuaram-se, interrompendo um caminho de continuada correção, como nos mostra a taxa de risco de pobreza, que atinge em 2013 os 20%. Este agravamento é especialmente intolerável no caso da pobreza infantil, onde a taxa de risco de pobreza atinge os 26%. Uma em cada 5 crianças portuguesas está em risco de pobreza. E nada atinge de forma mais dramática a igualdade e o futuro de um país como a pobreza das suas crianças e dos seus jovens. É por isso necessário pôr termo à política fraturante que rompeu o consenso em torno de um modelo social que fomos coletivamente criando em sucessivos governos e em sucessivos governos desenvolvendo após o 25 de Abril e que assenta em 3 pilares essenciais: a valorização da escola pública, o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde e a sustentabilidade de uma segurança social pública e para todos. A reposição de mínimos sociais cortados nos últimos anos, como o complemento solidário social para idosos e o rendimento social de inserção, deve ser acompanhada de 2 novas prioridades: a dignificação do trabalho, com a criação de um crédito fiscal negativo que assegura a todos os que declaram rendimentos do trabalho possam vencer o limiar da pobreza, e uma estratégia integrada de combate à pobreza infantil e juvenil, centrada no território e articulada em torno da escola, que permita a melhor sinergia na inclusão do segmento da população mais atingida pelo aumento da pobreza e que mais compromete o nosso futuro. Crescimento, emprego e igualdade são, por isso, 3 desígnios que se articulam entre si e reforçam mutuamente. E todos, no seu conjunto, permitem uma consolidação saudável e sustentável das nossas finanças públicas, com uma consecutiva redução do déficit orçamental e da dívida pública, de acordo com a estratégia orçamental que assumimos no nosso programa de governo e que a nossa política económica e social favorece e potencia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as crises que atingiram a Europa desde 2008 feriram o projeto europeu e fortaleceram os seus adversários. Precisamos de relançar o projeto europeu em Portugal e de relançar Portugal no projeto europeu. Por isso, temos uma prioridade clara neste ano em que celebramos o 30º aniversário de Portugal à CEE,
um novo impulso à convergência com a Europa. Precisamos de aprofundar a Europa não apenas para defender Portugal, mas também para defender o futuro do próprio projeto europeu, cujos ideais de prosperidade e progresso partilhamos. Este Governo participará na construção de uma Europa que responda às ambições legítimas dos portugueses, de uma Europa que crie as condições para que Portugal seja mais próspero e mais igual. A União Europeia sabe que encontrará neste Governo um parceiro responsável, capaz de se bater pela defesa dos interesses dos seus cidadãos e dos valores e instituições do projeto europeu. Este Governo não servirá os cidadãos portugueses contra ou apesar da Europa, mas com a Europa. E não servirá a Europa contra os cidadãos portugueses, mas antes mobilizando-os para participarem nas mudanças que a Europa, fiel aos seus valores fundadores, necessita de concretizar. Em suma, com a União Europeia, queremos um novo impulso à convergência, que garanta os 3 desígnios para que nos convocamos para este novo tempo: mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade. Disse.